Antes de falar sobre dinheiro, ativos, negócios, preciso te fazer uma pergunta. Uma pergunta que muda tudo. Suas decisões de hoje, as que você vai tomar essa semana, elas ainda refletem quem você quer ser em 2040? Deixa eu te contar sobre alguém. Um homem que passou 20 anos construindo empresa sólida, reconhecimento no mercado, viagens internacionais, carro, casa própria, carros importados. E do lado de fora, tudo certo. E na véspera de completar 50 anos, estava num quarto de hotel, numa cidade grande, sozinho, e tentou lembrar de uma decisão importante que tomou naquele mês, que fosse guiada e que tivesse sido guiada por um valor, qualquer valor. Família, fé, integridade, honestidade, generosidade. Não conseguiu lembrar de nenhuma. Ele havia construído muito, mas havia construído sem fundação. E quando a estrutura ficou grande, ele percebeu que estava apoiado sobre areia. E essa história não é de alguém que fracassou, é de alguém que venceu. Venceu pelos critérios errados. E o mais assustador, ele só descobriu isso quando já estava no topo. E o maior risco não é falhar, é vencer pelos critérios errados. A Bíblia Sagrada, ela começa com uma frase simples. Exatamente assim. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Você encontra em Gênesis capítulo 1, versículo 1. E o primeiro retrato de Deus das Escrituras não é o de um pai, não é de um rei, mas de um criador. Um arquiteto que age com intenção, com ordem, com propósito, e que, ao final de cada etapa, para e avalia se o que construiu é bom. Avaliou a luz, avaliou as águas, avaliou a terra. E 6 vezes a Escritura registra a mesma frase. E viu Deus que era bom. E isso não é um detalhe literário, é um princípio de construção. Toda grande obra começa com intenção e termina com avaliação. O problema do construtor moderno é que ele pulou as duas pontas. Não começa com a intenção, começa com urgência. E não termina com a avaliação.
termina com esgotamento. E aí, anos depois, está num quarto de hotel sem conseguir lembrar de uma decisão guiada por valor. E esse módulo 1 do sistema o SOC é o módulo espiritual. Não é sobre religião, mas sim sobre arquitetura interna. É sobre ter uma bússola que não muda quando o mercado muda. É quando o faturamento cai, quando o sócio sai, quando a crise chega. E esse módulo 1, que trata do espiritual, tem a frase que minhas decisões ainda refletem meus valores? E a pergunta central desse módulo é a mesma que vai ecoar até os fins dos tempos. Suas decisões de hoje ainda refletem seus valores? Esse módulo 1, você pode me perguntar, o que são valores inegociáveis? E eu te digo, valor não é o que você declara, é o que você defende quando custa algo. Qualquer pessoa diz que honestidade é um valor. Mas quando o cliente pede nota fiscal e você perde a venda sem emitir, eu te pergunto, você ainda é honesto? Qualquer um diz que família é prioridade. Mas quando a reunião dura até as 22 horas e o filho tinha um jogo às 19 horas, eu te pergunto, onde estava a prioridade? Valor real é o que você protege quando está sob pressão. É o que você não negocia, mesmo quando negociar seria mais fácil. Inegociável é literalmente isso. Não se negocia. E o construtor celestial, que não tem isso claro, toma decisões de acordo com o humor do dia, com o que a maioria espera, com o que vai render mais a curto prazo, mês após mês, ano após ano. E essas pequenas decisões constroem um personagem que esse construtor não escolheu ser. Por isso, a missão de hoje não é sobre estratégia, não é sobre dinheiro, é sobre você parar, talvez pela primeira vez em meses, e responder honestamente: quem eu sou? O que eu defendo? Quais são os meus valores inegociáveis? O valor real é o que você defende quando custa. Sua missão hoje ela vai ser bem simples, nesse primeiro dia, e ao mesmo tempo a mais importante da semana. Pega uma folha de papel, não celular, papel mesmo, e escreve nele 3 valores inegociáveis. 3, viu? Não mais e não menos. E para cada um desses 3 valores,
cita uma decisão recente que o confirmou e uma que o contradisse. Agora seja honesto contigo mesmo. Ninguém vai ver isso além de você. E o que você vai descobrir pode ser talvez desconfortável. Mas tudo bem. Desconforto que produz clareza vale mais do que conforto que mantém o status quo. Amanhã, no segundo vídeo, eu vou falar sobre algo que nenhum curso de negócios ensina e que derruba mais pessoas, mais construtores do que qualquer crise de mercado. Até o próximo vídeo. Fica na paz do Senhor Jesus.